Bom, para resolver essa pequena expressão numérica aí, a gente vai ter que calcular essas raízes, e isso talvez vai ser a parte que mais vai dar trabalho nessa questão, tá? Primeiro, essa raiz quinta de 0,00032. A gente pode começar pensando qual que seria a raiz quinta do 32. Tipo, se fosse sem vírgula, ó. A raiz quinta do 32 é 2, tá? Por quê? Porque eu sei que 2 na quinta é 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Tá? Então, para dar isso daqui, de repente seja 0,2 na quinta, né? Vamos ver? 0,2 na quinta, olha só. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Bom, primeiro, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu sei que vai dar 32, tá? Agora eu teria que contar quantas casas decimais tem. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então já tem 2 números ali, ó. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então tá aí. Se 0,2 é o número que na quinta dá 32, então essa primeira raiz quadrada, ou melhor, essa primeira raiz aí, que é essa raiz quinta, é 0,2 menos 4 vezes. Agora tem que calcular a raiz quadrada de 0,0064. Aí a gente pode até começar com o palpite, deve ser 0,8, né? Mas se você faz 0,8 vezes 0,8, olha só, 8 e 8, 64, duas casas decimais, fica desse jeito e não daquele. A gente precisa ter mais casas decimais. Então, de repente, é 0,08. 0,08. Tcharam, 8 e 8, 64. Agora tem que ter 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Olha só, exatamente o que a gente queria. Então, essa raiz quadrada aqui é igual a 0,08. 2 vezes essa raiz cúbica. Primeiro, a gente pode ter raiz de número negativo se for raiz cúbica, né? E a raiz cúbica de um número negativo vai ter um resultado negativo. Vamos pensar que número que ele vezes ele dá 27. Vamos começar pensando assim, ó. Vou testar o 2, tá? Se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Epa, tem que dar 27, tem que ser um número maior. Então vamos testar o 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Olha só. Então quer dizer que a raiz cúbica do 27 é o 3. Então do 0,027 deve ser o 0,3, né? Vamos fazer o teste? Ó, aqui a raiz cúbica do 0,027, 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Agora vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3, né? Tem que ter 1, 2, 3 casas decimais. Olha só. Dá bem bonitinho, né? Claro, como aquele número era negativo, então a nossa raiz aqui vai ter um resultado negativo menos 0,3. Tá? Então eu vou apagar essas contas aqui do rascunho agora, até porque a gente vai ter mais contas para fazer no rascunho. Bom, restou aqui na expressão numérica subtração, subtração, multiplicação e multiplicação. A gente começa pela multiplicação, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Aqui tem 0,2. Menos 4 vezes 0,08 vai ser menos 0,32. E menos 2 vezes menos 0,3 vai ser mais, porque menos multiplicado com menos fica positivo. 0,6, tá? Agora, eu vou optar por juntar os positivos aqui, tá? Então, eu vou juntar esse 0,2 com esse 0,6. Isso fica 0,8 menos 0,32. E detalhe, vou fazer as multiplicações aqui e as outras contas no rascunho também, tá? 0,08 vezes 4, 4 vezes 8, 32,
duas casas decimais, duas casas decimais. Essa conta aqui foi essa, tá? 2 vezes 0,3, 13,2, 6, tem uma casa decimal, uma casa decimal. Para somar o 0,2 com 0,6, olha só, 0,2 mais 0,6, lembrando, para adicionar e subtrair decimal é vírgula embaixo de vírgula, tá? Por isso fica 0,8. E agora aqui, ó, 0,8 menos 0,32, menos 0,32, eu completo aqui com uma casinha decimal. O 8 aqui dá emprestado, dá 7, aqui fica 10, menos 2, 8, 7 menos 3, 4, e ali mantém a vírgula. Portanto, isso aqui é igual a 0,48.